E você que acompanha aqui junto com a gente, nós vamos ter então aqui na nossa cidade algo muito especial, que é um filho de Itapetininga, um dos nossos conterrâneos aqui sendo ordenado padre. E quem vai conversar com a gente é justamente ele, o diácono João Vitor. João Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio. É uma alegria muito grande poder conversar mais uma vez com você, agora em terras itapetininganas, em terras brasileiras aqui, né, João? Como que tá? Isso mesmo, boa tarde, Guto, boa tarde a todos que nos acompanham. Consegui chegar por aqui, consegui fugir da Itália e consegui chegar aqui em Itapetininga. Muito bem, conta pra gente principalmente isso, né, João? Assim, foi um tempo de formação muito grande, onde você esteve presente ali na Itália e acabou passando justamente, vamos dizer assim, por toda essa mudança que nós tivemos no mundo, essa pandemia, tudo, estando numa terra estrangeira, estando longe da sua família, tudo, né? Como que foi esse tempo aí e também o alívio de chegar aqui e poder estar junto deles? Esse ano que passou foi um ano muito difícil para todos, e lá na Itália todos puderam acompanhar, foi ainda mais difícil por toda a realidade que nós tivemos de lá, né? Com tantas mortes, tantos contágios, as determinações do governo sendo tão severas. Mas era uma realidade de verdade muito estranha, que deixava nós muitas vezes com medo até, né? E agora nos últimos tempos, quando parecia que a coisa estava começando a melhorar outra vez, que estavam reabrindo as escolas, o comércio e tal, e que já estávamos planejando a ordenação agora em dezembro, de repente chega o mês de novembro e tudo volta para trás e fecha de novo a escola e fecha a faculdade, e os voos começam a ser cancelados e o governo faz outras determinações. Então começou a preocupar outra vez, falar, será que vai conseguir ir e achar o voo? A companhia aérea que cancela o voo, que transfere. Então foi de fato assim, a cada dia, né? A cada dia a gente ia descobrindo as novas coisas que tinham, os novos decretos, as novas realidades, e buscando se programar, né? Graças a Deus eu pude contar, enquanto eu estava lá na Itália, aqui no Brasil, com a colaboração dos meus pais, dos familiares, alguns do próprio Padre Júlio, pároco ali da Paróquia das Estrelas, que já foram organizando tudo e se empenhando e preparando tudo, que agora, quando eu cheguei uma semana atrás, 2 semanas atrás, já estava tudo pronto praticamente. Cheguei só para ver os preparativos mesmo. Muito bem, foi preciso o pessoal aqui dar esse respaldo para você, que nós sabemos, né? Eu já tive a poder acompanhar junto com alguns padres que estavam às vésperas de ordenação, quantas coisas é para se arrumar, né? Quase, vamos dizer assim, a gente compara um pouco até com um casal que vai se casar, né? Tanto lista de coisas que tem que correr atrás, tem que fazer, tem que preparar, a roupa, tudo. E você, nisso tudo, né? Você contou muito com a ajuda do pessoal daqui. Como que foi isso, estando longe, podendo contar com o pessoal aqui de Itapetininga? Graças a Deus a gente tem a facilidade de ter a internet, né, ter essas lives que foram se aprimorando nesse ano de pandemia. Então a gente podia fazer assim, tendo reuniões com as pessoas, com os grupos preparatórios, e com o próprio Padre Júlio, com os meus pais também, que deram um grande apoio na parte de fazer os convites, enviar para as pessoas, e se disponibilizarem, ir para lá, ir para cá, buscar o que estava precisando. Então foi de verdade uma força-tarefa que eles tiveram que fazer aí, e em sintonia com a paróquia. São várias equipes aqui na Paróquia das Estrelas que estão trabalhando para isso, para poder preparar tudo, acolher as pessoas que virão algumas pessoas de fora, alguns padres de fora, né? Então tem toda uma logística que tem que preocupar ainda mais agora, nesse tempo da pandemia, né? Muito bem. E João, antes ainda de entrar aqui a respeito da ordenação, um pouquinho do tempo que você passou na Itália, quanto tempo ao todo você conseguiu ficar lá, João? Eu já são 4 anos que eu estou lá. Sim. E terminei a faculdade, né, de teologia, que é a segunda faculdade que nós temos que fazer na nossa formação, e comecei logo em seguida um curso da pós-graduação. Então eu continuo lá ainda. Eu vim só para passar as férias por aqui. Mas metade de janeiro, se tudo der certo, se tiverem voos e tudo mais, eu volto para lá e continuo esse curso da pós que eu estou fazendo ainda.
Ah, muito bem. Então já trazendo para o pessoal já, né, que continua, porque isso até é uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você, João, é porque assim, nós vemos muitas vezes que existem alguns perfis, né, dentro da igreja. A igreja ela tem uma grande diversidade, existem alguns perfis de atuação mesmo dos padres. Tem padres que são mais, vamos dizer assim, da questão do estudo mesmo, de se aprofundar teologicamente, fazer cursos, pós-graduações. Tem padres que são mais ligados a questões pastorais, tem padres que são mais ligados a questões de espiritualidade, tudo. Como que você se enxerga assim e também dentro da ordem, né? O que tem um espaço ali que seria o carisma de vocês também para atuar? Seria essa parte mais dos estudos? O grande enfoque daquele que vai estudar em Roma é prosseguir no campo dos estudos, né? Porque as faculdades da Europa em geral, vamos dizer assim, mas de Roma mais precisamente, são faculdades que direcionam o estudante para que ele siga na área acadêmica, como professor, depois como diretor de escola, de faculdade e tudo mais. Então, a faculdade nos prepara para isso. Mas acontece muito, isso não são poucos os casos, de pessoas, de padres, estudantes que vão estudar lá, têm essa preparação mais acadêmica, só que quando terminam, voltam para suas realidades e trabalham pastoralmente, nas diversas pastorais, né? Uma pastoral mais educativa, a pastoral social, a pastoral na igreja mesmo, uma pastoral hospitalar e tantos outros modos de pastoral. Dentro da nossa ordem dos teatinos, nós temos muitas possibilidades. Aqui no Brasil, nós nos preocupamos primariamente com as paróquias. Nós temos atendimento das paróquias, temos 2 rádios, uma lá em Fartura, outra lá em São Paulo, atendimento social com as crianças, moradores de rua, idosos, mas é um trabalho mais pastoral. Em outras realidades, como por exemplo na Argentina e Espanha, são colégios, nós temos escolas, universidades. Na Itália, é mais um atendimento nas basílicas, nas igrejas que nós temos por lá, pastoral, mas uma pastoral mais sacramentária, vamos dizer assim. E o nosso superior geral, Padre Salvador Rodet, agora um mexicano, ele sempre nos deixou, eu, os meus companheiros de estudo, sempre muito livres para que nós escolhêssemos aquilo que mais nos agradava, né? Se tem alguém que gosta mais do estudo bíblico, então se aprofunda nesse estudo. Alguém que tem mais lado, por dizer, para a parte do canto, que se especializa na parte do canto litúrgico. E eu fui para a parte da teologia moral, que é uma especialização da teologia muito voltada para a prática pastoral nossa de hoje em dia, né? As grandes preocupações das pessoas, do povo, das pessoas que vêm na igreja, são questões ligadas à moral. E nós vemos muitas vezes na igreja de hoje um acento sobre a moral muito forte, com todas essas questões de abusos de poder, abusos sexuais mesmo, com a pedofilia e tantas outras coisas, uma questão muito essa da questão da homossexualidade, do casamento e tal. Então são questões ligadas à moral, são temas muito que causam ainda muitas dúvidas na mente das pessoas. Então eu fui para essa parte, estou me dedicando ao estudo dessa parte para preparar-me para o trabalho que vem depois, né? Isso é muito importante, João, porque eu acho que é um dos grandes pontos de contato, acho que hoje da igreja com essa sociedade que muitas vezes tem mudado bastante, né? Tem surgido novas formas, tem surgido novas linguagens, né? Nós vemos até os próprios desafios de hoje em dia, né? Que nós vemos o Papa sempre se posicionando bastante também a respeito disso, as novas formas de interação da sociedade, de trabalho também com redes sociais, com tudo. Acho que tudo isso gera também dúvidas morais, né? Dúvidas do que é o mais correto, aquilo que é condizente com a lei de Deus, tudo. E acho que é um campo mesmo bastante vasto aí que você tem para estudar e um grande desafio, né, João? É um tema muito atual. As questões ligadas à bioética são questões muito atuais. A cada dia você vê avanços agora com essa questão mesmo das vacinas e tudo mais do coronavírus, né? São questões bioéticas que questionam a nossa ética cristã, que questionam a nossa ética católica, que nos põem interrogativos, dizem, mas até quando eu, como cristão católico, posso aceitar, posso prosseguir nesse caminho? O que é que a igreja diz, o que a igreja não diz? Até onde eu incorro em pecado, não incorro em pecado? Então são questões que estão aí no nosso cotidiano, né?
Muito legal, João. E nós temos já alguns recados aqui do pessoal. O Fábio Madeira mandando pra gente aqui, ótima quarta-feira para todos. A Márcia colocando bom dia TVI, também bom dia aqui pro Diácono João. A Cristina Bernardes mandando também o seu boa tarde. E você que está acompanhando com a gente aqui, manda o seu recado. O André Ribeiro também participou aqui com a gente. Ele falando, né, que ele gostaria muito de uma oportunidade, uma estadia lá na Itália, né, e justamente, né, é algo que todo mundo sonha, eu acho, mas que num tempo de pandemia muitas vezes pode ser um pouquinho complicado. Mas assim que tiver aberto, que tiver tudo certo, é algo também que acho que todo mundo gostaria de estar lá, de estar visitando, de estar conhecendo. É um lugar muito rico, né, um lugar maravilhoso, assim, que nós vemos mesmo de tanto de cultura cristã, mas também de cultura, vamos dizer assim, histórica mesmo, né? Acho que cada lugar lá você tromba com alguma história, você tromba com algum momento importante aí da nossa história. Então, e João, e já falando justamente a respeito agora da ordenação aqui, né? Quando foi tudo pensado, quando foi tudo planejado, já se estava no meio de uma pandemia, né? Sua ordenação como diácono já foi em meio à pandemia, mas quando se pensou nessa data de dezembro, você já falava pra gente assim, aqui a gente vai ver como que vai estar, vamos ver como, se espera que esteja melhor, mas não se sabe exatamente como dá para se dizer, né? Como que é a situação agora? Vai dar para receber o pessoal? Vai ser aberto? Vai ser só para convidados? Como que vai ser, João? Justamente, a gente tinha a perspectiva nossa era que agora em dezembro a coisa já estaria mais calma, mais tranquila um pouco, né? Até mesmo porque, como eu pertenço a uma ordem religiosa e nós estamos em algumas paróquias fora de Itapetininga, né? Mais para o interior ainda, Minas Gerais, São Paulo. Então as pessoas veem as ordenações nessas missas, né? Então a preocupação era essa também. Os padres nossos da nossa ordem, lá de Minas, como que eles vão fazer para vir? E nós fomos nos programando, fomos fazendo aquilo que estava para fazer, contando aí, esperando os novos decretos do Estado, da Prefeitura, da Diocese, sempre em diálogo com o Dom Gorgônio, né? E aquilo que nós chegamos, que é o mais adaptado, vamos dizer assim, segundo a nossa realidade agora, a missa vai acontecer, tudo, nós temos, porém, um número limitado de pessoas que podem entrar dentro da igreja, né? Até por isso, nós vamos ter fora da igreja uma tenda com um telão para outras pessoas que cheguem e se sentem ali fora, possam se acomodar, porque é sempre com as limitações de lugares, sempre com o distanciamento, né? 100 pessoas em pé. O nosso bispo foi muito acentuou muito essa questão, né? As pessoas têm que estar sentadas, bem acomodadas e distantes umas das outras, para que a gente possa evitar de todo modo que contribua com a contaminação, né, com a propagação desse vírus. Também vamos evitar aí toda essa questão do contato físico, né, que acaba que, como eu estou fora, não vejo as pessoas em muito tempo, naturalmente as pessoas têm essa vontade de abraçar, de pegar na mão e tal, mas nós temos que evitar, né, temos que estar precavidos para não ser um propagador da doença, né. Até uma parte que sempre acontece nas ordenações, pelo menos as que eu fui, né, é o cumprimento depois, né? É todo mundo ir lá, cumprimentar, tudo isso também vai ser bastante pensado, talvez não dê para fazer agora, não é isso? Vai ter que ser sempre muito bem organizado, né? O Padre Júlio, ele está com muitas equipes ali na paróquia, pensando justamente nisso, para que o pessoal que esteja ali da acolhida e tal, possa orientar as pessoas justamente para isso, para não causar aglomerações, né? E fazer aquilo que é possível, né? Também não vamos ter nenhuma comemoração depois, justamente para evitar ao máximo que as pessoas estejam ali juntas, né? Então, acabada a missa, cada um por si, né? E é assim, é o que nós temos que fazer. A realidade nos impõe isso. Muito bem. A missa vai ser agora, no dia 12, isso, João? Isso, sábado próximo, dia 12, às 10 da manhã, na Igreja das Estrelas. Muito bem. E já tem eu acredito que já deva ter, né, João? É o lema de ordenação, nós vemos que é algo comum aqui na nossa diocese, dentro da sua ordem também, se tem esse costume, como que é? Dentro da ordem nós não temos muito esse costume, sabe? De escolher um lema específico. Porque como ordem nós já temos um lema geral da ordem, que é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. É o lema já de São Caetano, nosso fundador, e nós buscamos sempre repeti-lo, né? Grifar este lema.
Muito bem, então fica aí, mas também acho que é um lema muito importante, né, nesses tempos assim. E João, aqui só falando um pouquinho ainda a respeito dessa realidade, né, quando você começou lá atrás, como que você imaginava esse dia, né, chegar isso, porque eu acredito que assim, que não é o final da jornada, de certa forma é o começo da jornada, né, mas você enxergava muito esse momento como um dos momentos mais marcantes, né, que seria essa ordenação como padre. Como que você vê tudo isso? Porque a gente entra no seminário querendo ser padre, né? Ninguém entra no seminário para ser seminarista. É o processo, faz parte do processo. Só que do dia que você entra até o dia de você ser padre, tem toda uma caminhada, toda uma história, né? Que no meu caso foram 12 anos de caminhada. E sempre a cada dia, vamos dizer assim, o objetivo distante é esse, né? É a ordenação presbiteral. Desde o começo, né, a gente começa já, às vezes ouve uma música e fala assim, eu quero que essa música cante no dia da minha ordenação. Ou então uma pessoa muito querida, muito próxima, você fala, eu quero que essa pessoa esteja no dia da minha ordenação. Né, diversas coisas. E a gente vai preparando, né, eu tenho nas minhas anotações, nos meus diários e tudo mais, tem muitas coisas que ao longo dos anos a gente vai escrevendo, faz uma nota, né, para ordenação, música tal, leitura tal, e você vai se preparando, né? Daí quando vai chegando mais perto, a gente reúne tudo esse material que tem ao longo do tempo para poder organizar bem a celebração. Muito bem, João, muito legal. E falando também agora aqui, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo aqui, né? As pessoas que acompanham aí, que estão frequentando as missas, viram que mudou um pouquinho, né? A parte celebrativa, mudou também, vamos dizer assim, a cor, mudou algumas partes do rito da missa, tudo, e se fala muito agora numa preparação, né? Numa preparação para o Natal. Esse tempo aí chamado Advento, né, João? Como que a pessoa que tem que estar acompanhando com a gente aqui, se você puder, né, trazer um pouquinho para a gente dessa espiritualidade, o quanto é importante se preparar, porque é um momento muito importante o Natal, né? É um momento que de certa forma dá sentido a muita coisa na nossa caminhada, né? Como você vê esse momento, ainda mais passando por todas as situações que nós estamos passando? O tempo do Advento é um tempo muito especial na igreja, onde nós nos preparamos para receber Jesus. É claro, nós temos a plena convicção que Jesus já está no meio de nós. Nós repetimos isto toda a missa, nós repetimos, Ele está no meio de nós. Mas o Natal é esse tempo onde nós recordamos a vinda de Jesus, quando Ele veio a primeira vez, 2000 anos atrás. E por que não recordar esse acontecimento, revivendo uma outra vez o acontecimento? Por isso todos os símbolos, todas as cores, todos os gestos que nós cumprimos neste tempo do Advento. É um tempo de verdade de recolhimento, de conversão, de oração, de retiros, né? Onde nós nos preparamos para receber Jesus. Como disse, Jesus já veio, mas receber Jesus desta vez no nosso interior, no nosso coração. É o que nós dizemos. Preparar, claro, o presépio, como nós fazemos, a árvore de Natal, mas, sobretudo, preparar o nosso coração, como a manjedoura para receber Jesus. Jesus veio e vem e virá sempre na nossa vida, no nosso coração. Mas a igreja nos convida, neste tempo especialmente, assim como nos convida depois na Quaresma, a preparar-nos. Durante o tempo do Advento, são 4 semanas do tempo do Advento. Nós meditamos 4 palavras: vigiar, converter-se, crer e alegrar-se. São as 4 palavras que nos direcionam para o Natal. Vigiar, porque Jesus está perto, Jesus está aí. Converter-se, virar de estrada, voltar para trás do que nós fazemos e trilhar-nos. Crer que Jesus vem e virá e está no meio de nós. E alegrar-nos, porque Jesus vem e está sempre conosco. Então é um tempo não, vamos dizer assim, pesado, vamos dizer assim, como o tempo da Quaresma. É um tempo de conversão mais ligeiro. Tanto é que a cor roxa que nós usamos agora, a liturgia nos fala que não é o roxo da Quaresma, é um roxo menos acentuado, menos forte, porque é essa preparação alegre, joiosa, festiva para a chegada de Jesus, não é? Muito legal, João. E assim, eu acho que ajuda muito a ter
esse espírito, muitas vezes as pessoas elas são levadas, né, o espírito natalino, muitas vezes, a uma época de correria, uma época de presente, uma época de comilança, tudo, e não se lembra, né, desse momento tão importante. Acho que se preparar dá muito esse acento real, né, daquilo que é a chegada mesmo de Jesus, olhar para isso como se fosse a chegada de alguém muito especial, mesmo que nós estamos esperando, que estamos preparando tudo para recebê-lo. E algo que me chama bastante atenção, João, eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito do dia mesmo do Natal, é a passagem que, se eu não me engano, é de Isaías, que ela fala, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, né? Que fala justamente a respeito, vamos dizer assim, desse socorro de Deus para a nossa vida, e muitas vezes acontece, e que o Natal é grande sinal disso, né? Sinal de um povo que não se esqueceu ali do pessoal, né? Como que você vê, como que você, de certa forma, falaria aí na sua homilia de Natal aí, João? Justamente, para nós que somos cristãos católicos atuantes, o Natal, a presença de Jesus é muito frequente, nós sabemos disso cotidianamente. Mas o tempo do Natal serve também para as outras pessoas que não são tão frequentes assim na vida de igreja, na vida cristã. Por isso que nós temos os símbolos externos, como por exemplo a árvore de Natal, o presépio, as luzes, que nos falam que é tempo de Natal. E o que é o tempo de Natal? É justamente a chegada de Jesus, né? O dia 25 de dezembro não foi escolhido acaso para se comemorar o dia do nascimento de Jesus. É claro, nós sabemos que, ou melhor, não sabemos o dia exato que Jesus nasceu, mas a igreja determinou a comemoração para o dia 25 de dezembro. Por quê? É o dia da comemoração antiga, pagã, do Deus Sol, o Deus que iluminava tudo, a grande luz. Por que não, então, cristianizar essa cultura pagã e dizer que o grande sol da nossa vida, a grande luz que ilumina tudo, é Jesus? É esse o Deus que nós cremos e que nós festejamos. Por isso que Isaías já profetizava e tantas outras leituras nos dizem: eis que nasceu para vocês a luz para iluminar todas as trevas. Não tem uma luz maior do que a luz de Jesus na nossa vida, que ilumina não como uma luz normal, que enfraquece, que queima, que tem que trocar. É uma luz definitiva, que ultrapassa as barreiras físicas e chega, não é como a palavra de Deus que chega no fundo do nosso coração como espada penetrante. A luz do Senhor é do mesmo jeito. Chega no fundo da nossa alma, no fundo da nossa vida. Ilumina todos. A luz do sol está sobre todos, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. A luz de Deus não tem preconceito, não tem classificação. A luz do Senhor chega para todas as pessoas. Basta que nós o acolhamos, não é? Muito bem, muito bem. E você que está acompanhando com a gente aqui, pode mandar o seu recado. Nós temos mais alguns recados do pessoal participando com a gente aqui, João. Traz aqui a Elaine Neix, ela manda seu boa tarde. A Loura VMI, ela manda aqui também. A Inês Tomba, ela manda aqui pra gente assim: boa tarde, João, sou eu aqui do Taguaí, São Paulo. Ela manda aqui para você. Ela fala: lembro de você aqui do seminário. Deus abençoe sempre a sua vida. Também o Matheus Filadelfo, ele pergunta aqui pra gente qual paróquia você vai trabalhar. Vai ter alguma paróquia designada lá, João? Seria dentro do colégio de vocês? Como que é? Lá onde eu moro, nós temos uma igreja que nós custodiamos, fazemos as missas, mas que não é paróquia, né? Lá em Roma tem muito disso, tem muitas igrejas que não são paróquias. Então nós pertencemos a uma outra paróquia, e nessa paróquia eu presto uma ajuda já há algum tempo, como catequista, nas missas, como diácono agora ultimamente, e quando volto continuarei nessa paróquia, ajudando ali como um vigário paroquial, vamos dizer assim, o pároco, né? Paróquia de São Lourenço, que tem lá em Roma, perto de onde eu moro. Muito bem. E João, perguntando também aqui para você, né? Acho que por conta justamente de você ser um padre religioso, de estar presente em outros países, tudo, né? Hoje se fala muito, vamos dizer assim, sobre... Aqui no Brasil nós escutamos muito falar da Europa, de certa forma... tendo alguns problemas, né? As pessoas não indo mais à missa, tendo um afastamento, principalmente dos jovens, tudo. Nós vemos algumas notícias, principalmente, acho que mais na Alemanha, alguns outros países, de paróquias, de igrejas bonitas, históricas, virando outras coisas, sendo abandonadas, assim. Como que você vê essa questão? Essa situação ocorre também na Itália? Acho que na Itália deve ser um pouco diferente também, né? Por ser o centro católico do mundo ali, mas também ocorre lá. Como que você vê tudo isso? Sim, veja bem que na faculdade onde eu estudo tem um curso
que foi criado justamente por causa disso. O curso se chama Igrejas que se tornaram museus, porque lá na Itália essa é a realidade, infelizmente. Nós temos, felizmente, um número muito grande de igrejas na Itália. Ali onde eu moro, na nossa região, são mais de 40 igrejas em cerca de 5, 6 quarteirões. Nossa. Então você vê, as pessoas se dividem muito para ir nessas igrejas. Às vezes tem missa no mesmo horário, etc, etc. Esse é um fator. O segundo fator é mesmo, vamos dizer assim, a perca da fé, um certo ateísmo cultural que nós vemos crescer muito na Europa, especialmente na Itália, na Espanha, na França. Um ateísmo que não se contenta em ser ateu, mas que começa a atacar quem é cristão. Quem atacar, especialmente quem é católico, a figura do Papa. E o Papa Francisco, todos nós conhecemos, tem um linguagem muito aberto quando as questões são, por exemplo, os imigrantes. E o tema dos imigrantes na Europa é um tema muito difícil de se trabalhar, especialmente na Itália, onde o governo é totalmente contra a entrada de imigrantes no país. Então você veja, de um lado o Papa que fala que nós temos que acolher, do outro o governo que fala que não tem que acolher. O povo se divide, fala com quem que nós estamos, ou para que lado que nós vamos. Depois, outra questão, a igreja nos últimos anos tem sido muito, muito transparente em todas as suas questões problemáticas, financeiras, morais, etc. E isso assusta muitas vezes as pessoas. Tem muitas pessoas que preferem a igreja mais, vamos dizer assim, as verdades secretas, vamos dizer assim, né? Não gosta muito das verdades reveladas. Prefere, né, que seja embaixo do tapete, desde que o tapete esteja bonito embaixo do tapete, né? Prefere uma fé mais superficial, mais ligada, vamos dizer assim, às aparências, né? Então, quando o Papa começa a clarear, a deixar mais explícitas as coisas, que é muito bom que faça isso, as pessoas se assustam, começam um pouco a se afastar, procurar outras linhas de fé, de igreja, né? Então, tem muito isso. É um trabalho muito grande que nós temos na Itália. Infelizmente, as vocações na Itália estão diminuindo mais e fechado e acabado com muitas congregações, seja de padres, de freis, mas também de irmãs, de freiras, congregações que simplesmente desaparecem. Morrem todas as irmãs, todos os padres e desaparece a congregação, porque não tem vocações, né? É um trabalho muito grande que nós temos pela frente na Europa. Assim como o que a gente escuta muito falar por lá no âmbito religioso é esse. Assim como a Europa, no passado, trouxe a fé, vamos dizer assim, para as Américas, agora é tempo que as Américas devolvam essa fé para a Europa, que está perdendo. A Europa está perdendo, infelizmente, a fé e a aderência, vamos dizer assim, à religião. Nós vemos isso, você citou aqui pra gente, né, que o seu superior da ordem é um mexicano, né? Um país de cristanização ali através da Espanha, né? Você aqui do Brasil foi cristianizado por Portugal, né? Ou seja, são países que trouxeram a fé para cá e que agora estão recebendo, de certa forma, alguns frutos para tentar reanimar ali, né, tudo isso. E isso é algo mesmo que chama bastante atenção. Nós sempre vemos, né, ainda mais por toda a riqueza histórica, a riqueza de santos, né? O quanto de nós não vai para lá para, de certa forma, ter a sua fé renovada, ter contato com histórias ali que nós aprendemos a vida toda, mas que muitas vezes lá o pessoal que mora lá mesmo, você vê que tem muitas vezes essa barreira, né? Ela não vai tão a fundo, tudo, então é algo que chama bastante atenção mesmo. E João, você falou que tem esse curso, né, então, de igrejas que estão virando museus. O que seria para entender qual que é esse fenômeno, para tentar dar uma resposta, o que é? Justamente para entender um pouco o que causa esse fenômeno, porque atrás da igreja da onde eu moro, uma igreja que se transformou num bar. Então você veja, vai além ainda de se transformar em museu, né? Então esse curso que tem lá é justamente para isso, para entender um pouco esse fenômeno. Por que uma igreja era, vamos dizer, uma paróquia, e de repente foi vendido todo o que tem dentro da igreja, os bancos, o altar, as imagens, isso, e se transforma num museu, onde eles expõem quadros e outras coisas. Por quê? E depois também uma resposta. O que é que nós podemos fazer enquanto a isso, né? Tem muita gente que acaba ganhando dinheiro em cima disso, né? Fazem propositalmente. Tem uma cidadezinha lá no alto onde não tem mais muita gente, vamos vender aquela igreja
entram em acordo com a prefeitura, compram a igreja e, né, tem as igrejas na Itália, né, elas não pertencem mais, a maioria delas, as igrejas históricas, não pertencem à igreja católica, pertencem ao Estado italiano. Então essa é um pouco da dificuldade nossa também. Nós somos administradores da parte, vamos dizer assim, da manutenção ordinária da igreja. Fazemos as missas, as celebrações, arrumamos as flores, as velas e limpamos tudo mais. Mas se acontece alguma coisa que o teto cai, que quebra a telha, não é responsabilidade nossa, porque a igreja é do governo. Então o governo tem que se ocupar em fazer o trabalho, e aí está a facilidade em que as igrejas deixem de ser igrejas e se tornem museus, se tornem outras coisas, né? Muito bem, então é algo mesmo que chama bastante atenção. Talvez aqui no Brasil nós vemos ainda coisas pontuais dessa maneira, né? Mas nós vemos aqui na Europa já é algo muito frequente, algo que a igreja tem se preocupado. E João, justamente também falando a respeito disso, né? Uma notícia aí mais nova agora aqui que aconteceu nesses dias, né? Seria a convocação então feita pelo Papa Francisco de um ano de São José, né? Até se puder explicar um pouquinho com a gente, que a igreja algumas vezes ela coloca alguns anos temáticos, né? Meditando algum santo, meditando alguma situação, e seria para o ano que vem isso, esse ano de São José? Explica um pouquinho para a gente. Justamente, de tempos em tempos o Papa costuma convocar anos específicos, justamente para dar uma relembrada, né, em toda a riqueza que nós temos enquanto cristãos, enquanto católicos. E o Papa Francisco resolveu convocar este ano dedicado a São José, que é uma figura que nós temos muito, não vou dizer esquecida, mas um pouco colocada atrás, um pouco colocada às costas de Nossa Senhora, né? Então este ano de São José é um pouco para que nós coloquemos a figura de São José um pouco no mesmo patamar de Nossa Senhora. São José não foi um homem qualquer, não foi uma pessoa que foi caçada assim a laço e que se tornou por acaso o pai adotivo de Jesus. Foi também São José uma pessoa preparada e escolhida e abençoada e cheio das graças de Deus para que fosse o pai adotivo de Jesus. Então é uma figura de importância que nós temos que relembrar e ter presente na nossa vida, né? Não, muito bem. E João, também falando a respeito disso, né? Eu estava dando uma olhadinha, vi algumas notícias lá no site do Vaticano a respeito disso, e ele trazia ali alguns grifos, né, que falava justamente a respeito da figura paterna, né, da igreja também, que ele gostaria de trazer, a respeito da família e do trabalho, que ele fala que são dois grandes pontos de desafio desse ano, né? Como que você vê a figura de São José dando resposta principalmente a esses dois pontos e essa figura paterna também da igreja, que muitas vezes a gente não ouve tanto falar mesmo, né? Porque você veja bem, São José, o José, vamos dizer assim, o homem José, ele encontra sua mulher prometida em casamento, que seria sua esposa, a encontra grávida de um filho que não era seu, biologicamente falando. O que é que um pai hoje em dia faria, se não de deixar essa esposa e repudiá-la e José não, aceita a sua esposa e aceita ser pai desse filho e o educa, o faz crescer dentro da sua religião, ensinando os costumes, as leis e o trabalho, principalmente, não é? Nós dizemos que São José era carpinteiro, uma profissão que hoje em dia nós não temos muito, assim, nós não temos muito mais a importância do trabalho do carpinteiro, mas é um trabalho de fundamental importância, não é? É o carpinteiro que construía os móveis e fazia tudo, que pegava a madeira da árvore, que trabalhava, que lixava, que cortava. Então é um trabalho difícil, pesado e que pedia prática, precisão, conhecer bem as medidas, o nível, para que fosse tudo bem feito, né? É um trabalho exigente. Então você veja, um homem comum que aceita essa incumbência de ser pai e educar e crescer um filho que não é seu e que continua o seu trabalho. Muitas vezes hoje nós vemos pais que até reconhecem os seus filhos, põem lá o seu nome na certidão de nascimento do filho, mas depois não quer saber de trabalhar, não quer saber de sustentar o seu filho.
não quer saber de educar o seu filho, seja na fé, mas também na parte laborativa, né, do trabalho, da educação cívica do filho. Ou outros pais que nem reconhecem os seus filhos, né, que engravidam uma mulher e desaparecem. Então você vê, é uma figura de um homem. São José, como você, como todos os homens, tinha as suas dificuldades, tinha os seus problemas interiores, mas não por isso deixou de assumir a sua esposa, o seu filho, de educá-los e de sustentá-los na vida deles enquanto família, né? A questão da paternidade dentro da igreja, que você falava, né? É de fato muito difícil você falar sobre a paternidade, justamente por causa disso, porque você chega para uma família onde é a mãe e a criança, a mãe solteira e a criança, e você vai falar de pai, mãe ou para essa criança. Qual é a figura de pai que eles têm, senão de um homem que os abandonou, que os deixou e que não se preocupa com nada? Então você tem que apresentar uma figura de pai exemplar, como é o caso de São José, para daí falar da figura paterna. É na figura de São José que nós construímos o nosso discurso do que é ser padre, do que é ser pastor, do que é ser pai de família, não é? Em italiano, a gente usa a mesma palavra para dizer de pai e de padre, de sacerdote. É padre. Então, eu, enquanto sacerdote, daqui a alguns dias vou ser pai também. Pai de um rebanho, pai de umas ovelhas, né? O bispo é pai de tantas ovelhas, o papa é pai de tantas ovelhas e tantas pessoas. Então, nós temos que implementar essa figura paterna que nós desenvolvemos enquanto homens numa figura exemplar, de pai exemplar, que é o caso de São José. Muito bem, João. Então, aqui trazendo para a gente, né, justamente a respeito disso, então, esse ano de São José, que vai começar, que foi convocado aí pelo Papa. Também eu gostaria, João, que você comentasse daqui a pouquinho com a gente, assim, só falando um pouquinho, né, dessa realidade que nós temos aqui na cidade, né, que nós fizemos. Itapetininga agora dia 5 de novembro acabou de fazer os seus 250 anos, nós temos também 250 anos aí da paróquia aqui, né, e Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, e teve, né, uma bênção e uma lembrança do Papa também, que chegou aqui pra gente. Queria que você comentasse um pouquinho, mas antes nós temos um recado bem especial para você que está acompanhando aqui com a gente. Nós temos um novo parceiro aqui no Telescópio, um parceiro que nos dá bastante alegria de estar junto com eles, que é o Laboratório Itapetininga, que está cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui, quer fazer o seu almoço com muita qualidade, agora 12h39, daqui a pouquinho, 20:01, dá tempo ainda de fazer o seu almoço lá no restaurante Vila Rosa, lembrando a você, filé de frango grelhado, pernil de panela, bife à milanesa, feijoada, aquela feijoada de quarta-feira e massa recheada. Não deixe então de aproveitar. Se quiser pedir na sua casa, também tem o delivery aí funcionando, levando sempre com muita qualidade também para você e para toda a sua família. Não deixe de aproveitar lá no Vila Rosa. Hoje conversando então aqui com o diácono João Vitor, ele que está falando com a gente aqui, falando as portas então dessa ordenação aí nesse sábado que nós teremos aqui na cidade, para se tornar mais um padre para nossa igreja também aqui da nossa cidade, vindo, né, daqui da nossa cidade aí para a igreja. João, conta um pouquinho pra gente também aqui a respeito disso, né, que nós tivemos agora os 250 anos de Itapetininga que nasceu em volta de uma paróquia, em volta de uma capela, Nossa Senhora dos Prazeres, e que agora também, junto aí, participa de tudo isso, e teve uma lembrança aí que chegou pra gente do Papa, né? Como que é isso? Como que você enxerga tudo isso, né? Essa ligação da cidade com a fé a Nossa Senhora? É uma coisa muito interessante, né? Toda a nossa região aqui, nós crescemos enquanto sociedade ao redor dos símbolos cristãos, né? E Itapetininga, especialmente, ao redor de Nossa Senhora, da figura de Nossa Senhora Aparecida, né? Era um ponto de parada dos tropeiros que vinham do sul, justamente buscando a água, buscando um pouco de descanso, e se encontravam ao redor da igreja de Nossa Senhora Aparecida, a antiga igreja que tinha, não é? A Vila de Nossa Senhora dos Prazeres, vinham ao redor dessa cultura de Nossa Senhora dos Prazeres. A Paróquia das Estrelas, ao redor também da figura de Nossa Senhora das Estrelas. Então, é uma cidade, vamos dizer assim, permeada, né,
onde nas suas fundações tem a fé cristã católica muito presente. E quando nós recebemos essa bênção, essa recordação, não é, da parte do Papa Francisco, da Santa Sé, é um pouco assim são duas realidades, né? Ao mesmo tempo você vê que a diocese, que a cidade está caminhando na linha certa, porque senão o Papa tinha uma outra carta, né? Uma carta puxando ele, né? Ele mandou uma bênção apostólica, então quer dizer, está indo no caminho certo. E por outro lado, a parte dele de pastor, de pai, aquilo que nós falávamos agora há pouco, presente, frequente, rezando pela diocese, pelo Dom Gorgônio, nosso pastor, pelas pessoas que fazem parte da diocese, da cidade de Itapetininga, né? Uma cidade muito grande aqui na nossa região. Então, essa proximidade do Papa e esse conhecimento, né, de que estamos de um modo ou de outro no caminho certo. Muito legal. João, é sempre muito legal poder conversar com você, ter também esse olhar sobre tudo isso, né? Você colocou aí pra gente, né? Já está aí se especializando, ou seja, alguém que além de todo o conhecimento que os padres já têm, das suas faculdades, tudo, você é alguém muito preocupado também com o estudo, em dar essa resposta, é alguém jovem aí que eu tenho certeza que vai ser, de certa forma, um auxílio muito grande para a igreja nessa parte intelectual, na parte acadêmica aqui, e que seja esse também o seu intuito aí nesses estudos, né? Mas assim, como um grande amigo também, como um conterrâneo aqui de Itapetininga, é muito legal sempre conversar com você. Desejo que seja mesmo um dia muito especial esse sábado, seja um dia mesmo aí dessas graças de Deus atuarem fortemente, você recebendo essa ordenação também poder servir muito ao povo que Deus confiar aí para você, tá bom? Se quiser deixar algum recado pro pessoal que está acompanhando aqui, um recado para quem está em casa, tiver algum convite ainda, né? Como você falou pra gente aqui, vai ter uma estrutura montada ali onde as pessoas elas vão poder estar lá com toda a segurança, vai ter um local ali fora, aberto, tudo para o pessoal poder estar junto também. Então, se quiser fazer o convite, mas desde já, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu agradeço sempre a abertura em acolher-me, em poder falar um pouco, né? Um pouco de português, agora, claro, estando aqui no Brasil. Aproveito para convidá-los, né? Quem quiser, né? Nós já confirmamos muitas presenças. Vamos ter ali a participação física, vamos dizer assim, mas também a transmissão online. As pessoas podem acompanhar através do canal do YouTube da Paróquia das Estrelas, se chama Cristão Orante, também através das páginas de Facebook, a minha página, mas também a Ordem dos Padres Teatinos, e pode acompanhar das suas casas, né? Claro, chega um tempo que as pessoas não conseguirão mais entrar ali, porque chega o limite das pessoas, não podem mais, né? Mas convido a todos para participarem, para acompanharem, peço a oração de todos, não é? E estamos sempre aqui. Eu ainda continuo, depois da ordenação, continuo até o meio de janeiro, vou celebrando algumas missas, fazendo algumas coisas aqui na Paróquia das Estrelas. O Padre Júlio já me pediu, já deixamos mais ou menos acertado alguma coisa. Ele quer tirar um descanso, daí eu assumo algumas missas aqui para ele na Paróquia das Estrelas. Então, nós vamos ter essa oportunidade de celebrar juntos aqui ainda. Olha só que legal. Então o pessoal que muitas vezes talvez tenha dificuldade no dia exatamente, né? Tem muita gente que trabalha também no sábado de manhã, tudo, mas quer participar então das missas depois, vai ter um tempinho aqui então daí Padre João aqui isso junto com a gente, né? Rezando aqui as missas lá nas Estrelas. E você vai divulgar isso no seu Facebook pessoal, João? Vai ter algum lugar? Vai ser fixado ali nas Estrelas para o pessoal poder saber essas primeiras missas aí? Isso, depois a gente faz um cartaz, né? Publica nas redes sociais, paróquia, para daí as pessoas poderem se programar, né? Muito bem, nós temos mais alguns recados aqui, só, João, vou ler para você. A Adri Barreto mandou boa tarde, o Cláudio Vieira mandou aqui umas mãozinhas de oração, o José Edson Serafim mandou aqui pra gente: olá, diácono João Vitor Silva, um grande abraço de fartura SP. Ele coloca aqui Rádio Nova Voz FM da Ordem dos Padres Teatinos e coloca que Deus ilumine sempre o seu caminho e abençoe sempre para continuar com esse lindo trabalho de evangelização. Então o pessoal participando aqui junto com a gente. João, muito obrigado por participar aqui do programa, viu? Obrigado a você, Guto. Obrigado pelo convite sempre. Deus abençoe.